Boa noite, gente. Você já sabe que tem hoje é dia do ano, eu vou fazer um arroz. Mas eu e Rinaldo tem um aviso para dar, mas eu acho que eu vou pedir para a Rinaldo dar uma outra dinâmica, porque aí dá tempo de entrar mais na sala. A princípio, eu vou dizer os nomes de quem vai falar, tá? Na ordem. Suzana, Marcela, Carol Rogério, Edilene, Eduardo, Inácio e Sandra. Quem entrar depois disso não vai conseguir falar, porque não vai dar tempo, tá? Como vai você que está agora? E não é um culpar você, é culpar a sua vida. Qual é a tua sensação agora que o ano começou aos poucos? Como é que é a sensação do que vai ser esse ano para você, tá? Começando com Suzana. Eu acredito que 2021 vai ser um ano assim. Eu entrei no ano com muita esperança, sabendo que os desafios vão ser semelhantes a 2020, mas com a certeza de que a gente já se banhou nesse rio, a gente já tem mais ou menos uma sensação de onde pode estar buraco. Então, dá mais ou menos um alento assim de dizer assim, a situação não é fácil, mas a gente já sabe que sobrevive, né? Se tiver cuidados, né, necessários e também se for da vontade de Deus. Então, eu comecei esse ano realmente muito cheia de esperança, de dias melhores e também de que o pessoal tivesse mais consciência, né, do que aconteceu em 2020 para tentar fazer um 2021 diferente. Marcela, como é que tá a tua vida e qual é a tua sensação? Assim, não começou muito fácil, não. É, mas é algo assim, emocionalmente mesmo, não é nada profissional, não é nada. Sou eu mesmo, estou muito mexida. É, isso vem me ajudando muito, mas assim, eu melhorei muito já. Foi logo os primeiros dias. Muito mexida. Saudade do nego assim. Tô escutando, não, Cefe. Seu microfone está no mudo. Mas tô ainda viajei, né? Então, assim, minhas coisas ainda tá tudo pela vez. Ainda estou organizando minha mente, trabalhando muito pouco para poder trabalhar o dia inteiro. Mas, assim, eu estou bem, não estou bem. Só um pouco mexida ainda. Tenho muita falta do negro. Alguma pessoa, o que eu tinha visto é que alguma pessoa me disse a mesma coisa essa semana, que a saudade bateu forte. Mas não deixem de fazer como você está fazendo, procurar apoio com quem está perto, com quem é que a gente é sempre braço dele, né? Eu sempre empurrava um para assistir o outro, para É, socorrer. Procure Suzana. E eu sei que as pessoas começaram o ano de 2020 com muita sequela e muitos resquícios das coisas de 2019 que aconteceram antes, né? E a gente vai ver como é agora, que muita pesa. assim, as coisas que vêm muito na minha mente foram duas coisas que ele me ensinou, né? Fé e esperança. Então, eu consegui, assim, eu comecei, a semana passada eu estava muito pior. Então, assim, eu dei uma mudada essa semana, me lembrando disso, as pequenas coisinhas que ele me ensinou. Nossa. Quando a saudade aperta, como eu também estava com muita saudade, tem que lembrar dos ensinamentos e até do que ele diria se você estivesse reclamando exatamente do que você estava dizendo. Porque ele ensinou tanta coisa a gente, no meio do que ele disse, tinha um remédio para isso, né? Aí a gente tem que praticar, tem que para qualquer coisa que aprendeu com ele, botar em prática, que é a melhor maneira de criar. E no mais é procurar uns aos outros, né? A gente está aqui um para o outro, é uma família, de fato. A gente teve pai, mas somos todos irmãos. E temos uma mãe maravilhosa também. Um ir dando assistência ao outro. Não tenham vergonha de ligar e de mandar mensagem para outra criança. A gente está aqui para isso. Então, nos procure, viu? Edu, Oi, Cécio. É para dizer sobre as expectativas do ano de 2021, é isso? você está sentindo de como vai ser o ano, como é que está a sua vida agora? Certo. Vocês estão me ouvindo, né? Então,
A minha expectativa é. Suzana disse uma coisa que é interessante, que a gente entrou no Rio, né? E sabe, tateou com os pés e sabe mais ou menos onde estão os buracos, né? E o ano de 2021 pode ser semelhante ao ano de 2020. Eu acredito um pouco nisso aí também, mas eu acho que ainda tem muitas coisas a acontecer com o mundo inteiro, e em particular com os brasileiros, né? Onde nós estamos inseridos, né? Eu acho que ainda vai ter muita coisa para acontecer, não assim de forma negativa, mas muita coisa para mudar. Eu acho que a gente ainda está num processo de transição, entendeu? E começou quando 2019, 2020, Suzana até deu um tema sobre isso, né? E 2020 foi muito forte. E 2021, não estou dizendo que vai ser diferente, mas que vão ter muitas mudanças e o nosso modo de viver, assim, habitual ainda vai sofrer outras mudanças. Eu creio que isso vai acontecer, não vai voltar a ser o que era antes, entendeu? 2019, eu acho que vai ser um modo de mudança, eu acho que vai ser na realidade, no final, isso vai ser um amadurecimento para nós. Ao final, nós vamos estar muito mais amadurecidos como seres humanos, tanto no nível político, quanto no nível social e no nível espiritual. Nós estamos num processo forçado de amadurecimento, entendeu? Nós estamos, inclusive, isso pode ser muito bem abordado nas leis herméticas. Eu acho que Adriano foi muito feliz em abordar isso aí, porque tem tudo a ver com o tema. É isso a minha expectativa sobre o ano 2021, que a gente vai ainda passar por processos de amadurecimento que estão envolvidos com mudanças. Infelizmente, ainda haverão perdas, né, de vidas por conta da pandemia, mas no final, eu acho que a humanidade como um todo, e não só os brasileiros, vai assim sair vitoriosa e acrescida de muito conhecimento. É isso. Obrigada, Edu. Para quem entrou agora, a gente vai escolher algumas pessoas que já estavam na sala para falar. Eu já disse os nomes, eu vou seguir na sequência. Para falar o quê? Como está a sua vida e o que é que você está sentindo de como vai ser esse ano. Já falou Suzana, Marcela e Edu, agora Annalise. Como está a tua vida e o que é que está sentindo do que será 2021? Oi, pessoas. Corrida, né? Final do ano não foi muito fácil, começo também não. Foram pessoas queridas que partiram, né? Mas assim, na passagem do ano eu estava com meu filho, com minha nora, seu Tiago e Dona Manu. A vida tá. Eu digo que eu tô vivendo um dia cada. Devagarinho, um dia de cada vez. Aprendendo a viver, né? Porque tive uma crise de ansiedade grande, mas eu acho que esse é o caminho. Eu acredito verdadeiramente também que a gente ainda vai continuar um bom tempo nessa turbulência, mas já experienciado, né? E uma coisa que eu tenho observado é que eu acho que o nego tem visitado muito a gente, porque tem coincidido muito os períodos de saudade de todo mundo. É muito interessante quando a gente vê nos grupos todo mundo dizendo o quanto sentiu falta dele. E eu compartilho muito de Marcela, né? Ontem fez 8 meses, né, que ele retornou à pátria. E eu tenho feito muito isso, Céci, sabe? Nos meus momentos de turbulência, quando eu paro, quando eu sento, quando eu consigo chorar meu Deus, nego, que saudade. E eu começo a imaginar o que ele me diria naquele momento. Mas duas coisas muito fortes que ele deixou, que ele me disse no último encontro nosso, foi duas frases que eu tenho levado na minha vida, foi o amor cura tudo. E a última fala dele para mim foi: Aninha, tenha paz. E aí eu tô nesse exercício. Massa, Ana, muito massa. Carol e Rogério. Não sei se ouviram. Carol e Rogério, vou esperar eles ativarem o microfone. Eu estou com a sensação que esse ano vai ser, alguém disse correria ainda, eu acho que vai ser um ano corrido. 2020, apesar de tantas coisas estranhas, foi um ano que passou muito rápido. Eu acho que a gente envelheceu muito rápido, amadureceu ao carbureto, como meio que disse Eduardo, e esse ano vai manter esse ritmo porque a gente foi impedido de muita coisa em 2020, então as pessoas estão em ansiedade de correr atrás do tempo perdido.
Então, eu acho que é um ano em que a gente vai ter muita coisa para fazer, muita garra, muita vontade, muita esperança, muita alegria. Eu acho que a gente também vai ter que se cuidar muito para não entrar no desespero de fazer tudo como se o mundo fosse acabar. A gente já viu que o mundo não acabou e que o estado emocional de cada um interferiu muito. Muita gente andou mal porque já não estava bem e não conseguiu se cuidar no emocional. 2021 é um ano de você cuidar do emocional para vivê-lo intensamente. Eu acho que ele ainda vai trazer alguns desafios grandes a nível mundial, mas a gente entendeu que a paz, o equilíbrio vai fazer muita diferença. E como 2020 foi um ano em que as pessoas se suportaram muito, deram muito suporte uns aos outros, fortaleceu os vínculos, eu acho. Eu achei que mesmo à distância, os amigos, os familiares puderam se suportar bem. Então, 2020 vai ser um ano de continuar estreitando laços. Eu estou com expectativa boa para 2021. Não é que não vai ser difícil, apertos e as colheitas dos apertos do ano anterior, mas vai ter muito apoio, muita ajuda, muita movimentação de energia para a gente não se sentir só. Eu acho que vai ser um ano de parcerias. Inclusive, eu li um pouco sobre isso, falando que ia ser um ano de parcerias, da gente poder contar com parceiros, formar parcerias, trabalhar junto, qualquer que for o campo de atuação. Carol e Rogério, conseguiram ativar o microfone? Acho que não. A outra pessoa que estava na sala é de. Ah, Carol, pronto, Carol e Rogério. Passar o fim do ano aí em Recife e aí... Então foi um momento para matar, nos aproximarmos de nossos parentes, nossos familiares. Todo mundo ficou com saudade e a gente ainda um pouco mais porque estávamos em outro estado, né? Então posso dizer que o ano começou com energias renovadas por conta disso. Já em relação ao que esperar de 2021, eu sinto que vai ser um ano de cobrança, no sentido de que se a pandemia veio para nos ensinar algo, 2021 é o ano para aplicarmos esse aprendizado, sabe? Essa lição que, em tese, todos nós devemos ter aprendido, acho que temos que aplicar agora em 2021, e muito também na linha do que Eduardo falou, que ainda vai ser um momento de dificuldades, de desafios, porque ainda há muito a ser aprendido. Infelizmente, eu acho que não há oportunidade para aprender tudo que deveria ser aprendido. Então, estamos nesse período de transição, de aprendizagem, para depois colocar em prática. Eu vejo muito como um ano em que seremos testados, se de fato aprendemos. Eu tô no mesmo barco aí de CS, assim, e eu imagino. Eu tô tentando não criar muitas expectativas, mas o que vier, eu quero estar preparada. Então, esse ano, eu não sei o que esperar dele, mas eu pretendo me preparar psicologicamente, emocionalmente, conhecimento para poder enfrentar o que vier aí na frente. Obrigada, meninas. O Rogério falou em cobrança, colheita, eu vejo também isso, Rogério. Por isso que eu disse que a gente ainda vai ter alguns desafios, porque, na minha opinião, a gente não deu a melhor resposta para essa crise mundial que tocou a todos. A gente ainda não deu, acho que a resposta melhor para a espiritualidade, para o que esperavam da Terra, para a grande prova que a gente passou. Por isso que eu acho que ainda vai vir coisa por aí. Mas não importa o que vem, se a gente está bem. Então a gente tem que estar forte para tentar responder melhor. Falta de Leide, Rinaldo e Drick, porque quando eu entregar para Rinaldo, Rinaldo dá o aviso. Quando eu entregar para Drick, ele diz a opinião dele e segue com o tema. É de Leide. Boa noite. Boa noite. Depois de 2019, não é? No início de 2019, foi muito difícil para mim, por conta de questão de trabalho mesmo, né? Que tinha que mudar de instituição, essas coisas todas. Aí, quando estava nesse rebuliço, chegou essa pandemia, aí deu uma acalmada, assim, geral, entendeu? E eu fui vivendo, né, um dia após outro, tudo bem, com muita reflexão. E agora, para 2021, eu não tenho perspectiva nenhuma.
sabe? Eu vou viver o que vier, porque não adianta você fazer planos, não adianta você dizer que é assim, que é assado, porque quem sabe tudo é Deus, entendeu? Aí veio depois dessa pandemia, eu não peço nada a Deus, só agradeço, entendeu? Tanto é que Deus foi tão bom para a gente, tão bom para a gente, que no final, chega um presente de Andresa, né? Com essas crianças lindas, maravilhosas. Então, eu não peço mais nada, eu só agradeço todo dia e tenho que pedir. Pedir o quê a Deus? Só agradecer, entendeu? Eu vou pedir o quê, meu Deus? Nada, só agradecer e olhar pelo próximo, né? Que está precisando mais do que eu. Somente, mas tenho planos, nada, não. O plano é só para ver meus filhos felizes. Só isso. Só peço a Deus assim, que eles sejam felizes dentro do consentimento, do que o Senhor mandar, eu tenho que acolher e agradecer. Amém. Oba. Rina, fala como é que tá a tua vida, o que é que tu tá sentindo nesse começo do ano, a sensação que o ano tá te dando e dá teu aviso. Boa noite a todas e todos. É estranho dar uma boa noite e não receber, né? Quando todo mundo estava dando boa noite, eu estava pensando nisso. Edileide, agora por último também, boa noite. Edileide, boa noite para você, para todo mundo, viu? Edileide, te amo. Boa noite, Rina. Boa noite. Isso é Boa para você noite, saber. Aninha. Boa noite, Rina. Isso é para você saber o que o William Bonner sente. Podia sentir um pouquinho da conta bancária dele, mas vamos ao que interessa. Tá, foi bom, a virada de ano em si foi assim foi legal, foi em família normal, até menos gente, mas assim foi bem animado, foi bem tranquila. E o ano também começando, tô animado, sabe? E hoje eu até estava relatando, né, uma experiência indo comprar o pão e cumprimentando vizinha, o pessoal lá, e assim, a coisa é uma energia que a gente vai dando Você vê que e Rinaldo tá sempre na naturalmente. fila do pão, né? Sempre na fila do Sim, pão. sim. Não tinha fila hoje não, cheguei tarde. A menina até riu porque eu disse a ela, olha, tem pão para quem acorda tarde, porque eu cheguei já era mais de 9 horas na padaria, mas tinha. Aí, mas assim, essa coisa é muito bom, sempre muito bom, e você naturalmente recebe de volta, né? Você dá sem entrega, mas recebe de volta. Então, assim, estou animado para o ano de 2021. Acho que vai ser um ano realmente muito difícil, eu acho que vai ser difícil, muito difícil, tanto na parte, falando da questão econômica, não só na parte de saúde, que ainda, assim, está num momento delicado, mas até na parte econômica também, as pessoas que perderam o emprego, né? Eu fui hoje em Jaboatão, vi aquela hamburgueria, César, que a gente comeu, que tinha um negócio de basquete e tal, não estava mais lá, a gente não achou quando passou, eu e Gilene. Quer dizer, tantos negócios que às vezes o pessoal botou e tal e fechou, né? Então, assim, vai ser um ano difícil. Mas perseveremos, né? E façamos o que tiver no alcance, né? Em relação aos avisos, gente, basicamente, eu pedi a Adriano para ter um minutinho só para fazer esse convite a vocês em relação aos nossos temas, né? A gente, graças a Deus, conseguiu concluir 2020 muito bem, com uma certa até antecedência, né? Vários temas interessantes, muita coisa boa. E agora a gente tem um novo ano pela frente, né? Então, assim, o mês de janeiro a agenda de janeiro está fechada, né? Nosso mentor aí trazendo a hermética para dar uma base aí para a gente. E o mês de fevereiro, eu vou depois ver com Suzana, os 2 primeiros sábados estão fechados. Agora, a gente tem os 2 últimos de fevereiro e tem o resto do ano. Então, o convite Em março já o que eu tem queria um. falar. Oi? Em março tem Andresa. Já tem um. Pronto, melhorou. O que eu queria dizer é o seguinte, gente, a gente está numa escola e, assim, é para aprender, então vamos aprender junto, entendeu? Você tem alguma coisa, algum assunto que você acha interessante, primeiro, mesmo que não queira apresentar o assunto, fale. Tem gente que já falou com o Adriano, ele passou para mim, ó, tem fulano, disse tal assunto que seria interessante.
Então, de primeira mão, isso. Achou algum assunto que deveria ser abordado? Comunica para a gente, comunica para a Cecília, para Adriano, para a Essa Suzana, para sequência de mim. tema, né, Rinaldo, que eu estou dando foi um pedido seu, inclusive, não foi? Isso, exatamente. Exatamente. Então, assim, vamos comunicar, vamos falar isso. E outra coisa, se tiver algum assunto que você queira, que acha interessante, que queira abordar, e tipo assim, eu não sinto segurança em alguma coisa, procura a gente também, porque podemos direcionar, entendeu? Adriano pode dar uma orientação, Cecília pode dar orientação, ou a gente pode achar na escola quem pode dar uma melhor orientação, Suzana, Eduardo, Tiago, Kelly, tem a Andresa, Edileide. Todo mundo aqui pode dar uma contribuição de orientar, de dar um caminho, de dar mostrar um livro que seja interessante. E assim, a gente não ter essa cobrança de que, eu vou dar um tema e não sei o que, tal. Não, não se preocupe com isso, não. Estamos todos aqui para aprender, tá certo? Claro, tem os que são mais adiantados, claro que tem. Nosso mentor, tem, enfim, muita gente aqui, mas a gente está para aprender, gente. Então, e outra coisa, por mais que a gente pense assim, é um conhecimento, é um assunto, tem uma aplicação, sempre vai ter uma aplicação prática. E é importante também, mesmo que a gente não enxergue a aplicação prática de antemão, da gente expandir, entendeu? Muita coisa que eu li em 2020, que eu estudei, me ajudou a ter uma percepção diferente de algumas coisas. Me fez mais tolerante com alguma coisa, me fez ver o outro lado de algumas coisas, algumas situações. Especificamente, os temas que eu apresentei, e não era especialista em nenhum deles, né, do livro que eu apresentei de Joel Goldsmith ou de Paulo Coelho, foram livros muito importantes para mim, entendeu? Foram muito importantes para mim. Tanto o de Joel Goldsmith, como também o Alquimista, com a questão de missão, de vida. Isso mexeu muito comigo de maio, junho, julho. Mexeu, que eu digo assim, a curiosidade de buscar atrás, o que é que será? Tanto é que nasceu um interesse por astrologia e tal. Então, assim, quando a gente traz um tema, né, todo mundo diz isso, que dá um tema e tal, mas, assim, isso faz com que a gente descubra alguma coisa, encontre alguma coisa, ajuda no autoconhecimento. Então, assim, quem tiver alguma ideia, e só eu não quero apresentar, mas eu tenho ideia, passe. E quem tiver a ideia e também quer dizer assim, poxa, eu até queria apresentar, mas assim, eu não sinto segurança, eu não sei por onde começar, procura a gente também, porque aí a gente dá verifica quem pode dar uma melhor assistência e não se preocupe. E outra coisa, se for uma outra pessoa, vamos supor, por exemplo, sei lá, Eduardo é o especialista nisso aí, eu sei que ele é, mas você não tem como chegar em Eduardo. Não fale comigo que eu chego em Eduardo, eu aperreio ele. Não se preocupe não, eu aperreio Suzana, eu aperreio Kelly, pode deixar comigo, entendeu? Mas pode procurar que a gente vai atrás. Eu estou querendo apresentar, só para concluir, eu vou apresentar um tema agora em fevereiro, falei com o Adriano, sobre experiência de quase morte. Né? Vai ser um livro e depois falar sobre isso. Eu não sei nada disso a fundo, eu não sou especialista nisso. Mas, assim, acho que é um tema que sempre fui curioso. E eu acho que é um tema muito interessante, até mesmo para a gente ter, às vezes, até a mesma certeza naquela coisa de que tem alguma coisa adiante da morte, né? Porque a gente acredita, mas às vezes é racional, mas a gente fica meio que, né? E um assunto desse me instiga muito nesse sentido. Eu sempre tive curiosidade, não, vou trazer esse tema. Eu até pensei em outros temas, claro que não para eu apresentar, porque ficaria até complicado. Mas, assim, na área de parapsicologia, só para concluir, Adriano, bem rapidinho, quando se fala, eu fui pegar o tema telepatia, aí a gente pensa que é uma coisa bem assim, viajada, né? Mas a medicina está usando assim alta tecnologia que tem um fundamento da telepatia. As pessoas que não podem se comunicar e está vendo por computador como é que você consegue captar o pensamento daquela pessoa para fazer uma comunicação. Veja, o fundamento é de telepatia. Então a gente pensa que é uma coisa bem, né, tipo assim, esotérica, bem loucura, bem hippie, bem... Não. Agora só que o fundamento está sendo estudado, mas aí se dá uma nova roupagem e tal, só para dar uma ideia para vocês como algo que tem a ver, e se a gente fosse entrar também na questão ética aí, veja a questão ética, imagina um negócio desse, se conseguisse um dispositivo, meu mentor, que colocasse em mim e lesse meu pensamento, vê que complicação, né?
O que é que eu ia fazer? Eu ia ter que fugir, então, antes que isso acontecesse. Gente, pensem aí direitinho, com calma. Eu vou fazer um convite individual também. Mas, assim, vejam com carinho, tragam temas. Se quiser apresentar, traga a ideia e a gente vai buscar todo o apoio para poder fazer. E não se cobrem, não se cobrem. Aqui a gente não está para ser avaliado no conhecimento. A avaliação que é feita é a vida, a natureza, como diria o mentor Hamilton, não perdoa. Então, é a natureza, não é Adriano, Cecília, não é a natureza. Não é nem Hamilton, é a natureza. Bom, beijão para todo mundo. Vai lá, mentor. Obrigada, Rina. Só completando isso que o Rinaldo falou, algumas pessoas que iam dar tema no ano passado e acabaram tendo que remarcar, por exemplo, Jéssica, Lu Regina, que também preferiu dar ao vivo, então já sabe que vai ter que dar um tema esse ano. Edileide ia falar com Daniel, que é terapeuta Ayurveda, acabou não conseguindo, a gente não conseguiu encaixá-lo, já pode falar com ele de novo. Eu tenho um amigo também, mas aí não sobrou agenda em novembro e dezembro para encaixá-lo, já pode falar quem ia dar tema ou tinha convidado para o ano que vem, retoma, certo? Antes de passar para a Drick, faltou uma pessoa que estava na sala desde o começo, Sandra Barbosa. Conta para a gente. César, só 10 segundinhos. Só para avisar assim, que a gente vai entrar em contato com os líderes de grupo também, né? Que ele está na sala para fazer esse convite. E também, assim, eu tenho uma sugestão até de reunir, já que você lembrou de Lu Regina do tema dela, e reunir um mês para se falar de terapias. Então, o Lu pegava um sábado, o Ivone pegava um sábado, o Reiki pegava um sábado, e a gente fechar em um mês com terapias. Talvez no mês de maio, que seria um mês de ciência, mas assim, a gente conversa isso depois, tá certo? Massa. Sandra, conta pra gente como está a tua vida, teu começo de ano e tuas sensações. Oi, Sete, boa noite todo mundo. Gente, é o seguinte, deixa eu abrir aqui minha câmera para vocês olharem minha cabeça descabelada. Seguinte, depois que eu comecei a estudar a doutrina espírita e depois que eu entrei na escola, essa coisa de ano novo para mim perdeu a magia. Eu não acredito mais em ano novo, eu acredito em virada de calendário. Eu sei que quando esse calendário vira, as pessoas às vezes renovam essa esperança e é um período que rola uma vibe melhor no universo. Mas o fato é que eu não estou muito animada, não. Eu penso, acho muito bonito o pensamento lindo de vocês, mas eu penso como o Rogério falou, só que um pouquinho pior. Eu acho que ainda tem muito para se aprender, eu acho que ainda tem muito para se fazer. Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar aqui hoje, porque se eu fosse falar o que eu penso mesmo, não ia ser muito legal, não. Mas, enfim, eu não acredito em dias melhores por enquanto. Eu acho que muita coisa vai acontecer ainda. Eu acho que tem muita gente. O que me angustia nisso é que tem gente que aprendeu e gente que não está entendendo nada ainda. Aí o que é que acontece? Rola aquela angústia. Quem aprendeu e está sofrendo não vê uma luz no fim do túnel, porque tem a galera ainda que não fez a tarefa, nem colocou o nome na folha. E aí o que é que acontece? Isso vai se prolongar. Porque se foi uma coisa que veio para a gente aprender, tem muita gente que ainda não aprendeu. Como eu falei, uns fizeram a tarefinha, outros pararam no meio do caminho e outros não colocaram nem o nome no cabeçalho. Enquanto isso, o professor vai cobrar. Entendesse? Então, assim, eu não queria falar para não chegar aqui e não jogar um balde de água fria, mas eu penso muito assim, espero, acho bonito. Ontem, inclusive, eu tive uma conversa com uma colega minha, que depois eu até pedi desculpa a ela, porque eu disse, desculpa, porque você era a esperança e eu era o contrário na conversa. E eu acho que eu não tenho o direito de tirar a esperança das pessoas. Acho que as pessoas têm que esperar coisas melhores, até para criar uma energia melhor. Quem sabe que não melhora mesmo. Mas o fato é que eu acho que muita coisa vai rolar ainda. É isso. Muito bom, Sandra. Perfeito. Muito boas suas colocações. A gente vai desativar o microfone para fazer a saudação para a Drick, e aí, Drick, se achar conveniente, responde, se não, já passa para o tema. No 3, pessoal. Ativem os microfones. 1, 2, 3. Venha de onde vier. Nosso mestre que é Jesus. Amém.
Maravilha, é muito bom. Eu sinto realmente muita falta de ouvir vocês falando no início, e César sabe realmente coordenar muito bem essa abertura. Às vezes eu me prendo muito nas aberturas, dando muito recado, e falta espaço para vocês falarem. E como é bom ouvir, né, o que se passa no coração da gente. A gente tem um espaço para poder falar o que está pensando, o que está sentindo. E eu não sou ponto fora da curva, não. Eu penso muito semelhante a alguns de vocês, né? Tô meio como um Adelaide, sem gerar expectativas, nem boas, nem ruins. Zero. Vamos viver um dia de cada vez, esperar o melhor e se preparando para o pior. Simples assim, bem pragmático, bem prático. Concordo com Sandra, a sociedade parece que não despertou. Num primeiro momento, lá no início do ano passado, quando a gente começou aquilo tudo, parece que o nosso governo tentou fazer as coisas certas, não sei se da melhor forma, mas tentou. Mas nesse segundo momento, me parece que, infelizmente, por conta das eleições, ou por conta, seja lá do que for, não está sendo tão rigoroso quanto deveria, minha opinião pessoal. Seja que governo for, eu acho que está pecando muito e brincando muito com a vida das pessoas, mas também sem fazendo a meia-culpa, né? Enquanto sociedade, a sociedade também não colabora com nada, não consegue adquirir a consciência da gravidade do momento e se deixa levar junto com a boiada, né? Seguindo o estouro e tentando, às vezes, de forma muito irresponsável, tocar a vida como se nada tivesse rolando. Mas a gente sabe que esse custo estamos pagando, né? Estamos pagando e pagando alto e pagando caro. Não sei até quando, não sei como isso vai se desenrolar daqui para frente, mas é um misto de esperança com temor. Simples assim. Mas me esforçando para não gerar expectativas. Simplesmente manter a cabeça no lugar e poder fazer aquilo que é necessário ser feito. Na família, no trabalho, na fé, na vida pessoal, em tudo isso, seguindo um dia de cada vez, sem se entregar ao desespero, à desesperança, ao pessimismo. Simples assim. Simples assim. Tentando mesmo viver um dia de cada vez. Mas, enfim, eu vou entrar no tema e um pouco antes, né? Eu já digo de cara que hoje a gente vai ter uma participação muito especial de Dário, né? Eu pedi ajuda, socorro a ele, para ele fazer uma parte aqui de uma explicação que mais na frente eu vou chamá-lo. Então fica tranquilo aí, Dário. Eu sei que está muito atarefado, mas vai conseguir me ajudar bastante na parte que eu te mostrei, que eu te enviei. Não vou dar spoiler, não, para o resto da turma. É, o tema que a gente está dando, Suzana, pode começar a fazer a apresentação do slide para mim, por favor. Eu vou parar meu vídeo para poder melhorar a minha transmissão, tá certo? Isso. É, eu vou pedir também, Su, que você bote no primeiro slide para a gente fazer um review bem rapidinho, que é exatamente fazer uma retrospectiva bem básica e bem rápida sobre o tema princípios herméticos na atualidade, e como eu falei, repito também, né? Isso é uma provocação, na verdade, não tem o que se atualizar nesses princípios. Nós é que precisamos se apropriar o máximo que a gente puder desse conhecimento hermético, desses princípios herméticos, porque eles estão, de fato, nós estamos dissolvidos neles, toda a nossa realidade, toda a nossa vida, toda essa construção na qual nós vivemos e evoluímos, está imerso nesses princípios. Então, quando eu digo os princípios herméticos na atualidade, é muito mais uma provocação e não uma atualização. Então, desde a semana passada, eu estou imbuído desse espírito em fazer com que a gente caia de cabeça nesses conceitos, mas de uma forma ligeiramente diferente.
Eu escolhi não trazer os princípios de cara, mas mostrar as bases dele de uma forma diferenciada através de suas práticas, como o próprio livro, o Carvalho, se apresenta. Ele não vai direto para os princípios, mas ele traz coisas muito ricas e que eu achei que seria muito proveitoso começar por aí. Pode ir passando, Suzana, por favor. Então, veja, é, a sabedoria que ele traz, de cara, é uma coisa que não é de acesso à grande massa, mas é um brinde para quem busca. É uma flor que se abre à luz de quem está buscando. Então, de cara, a gente precisa perceber que não vão ser esses temas que vai revelar para vocês os mistérios e os mistérios dos princípios herméticos. Esse tema tem principalmente a missão de apresentar a vocês o caminho pelo qual vocês precisam trilhar. Por isso que do começo ao fim ele é uma provocação. Do começo ao fim ele traz coisas e mostra e dá o gostinho, o sabor daquilo que vocês precisam compreender, se assim o quiserem. Pode passar, Suzana. Porque é exatamente esse espírito de busca que está incutido no iniciado, no coração do iniciado. O iniciado precisa ter essa chama que o faz querer saber. Sem ela, nenhum mestre, nenhum professor, nenhum mentor é capaz de ensinar. Na verdade, o mérito daquele que compartilha o conhecimento é proporcional ao mérito daquele que quer colher o conhecimento. Essa dualidade de quem fala e de quem ouve se equilibram na medida da vontade dos dois. Aquele ditado hermético, aquele ditado tão conhecido, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre se apresenta. É verdade, não é uma escolha do mestre se apresentar. Não é uma escolha do iniciado fazer o mestre aparecer ou escolher o mestre. As duas correntes se encontram de uma forma tão natural e se desenvolve essa parceria, essa irmandade, essa fraternidade. Na verdade, a natureza promove esse encontro, porque não é uma coisa espontânea ou imposta, é uma coisa que surge no coração de quem precisa aprender, assim como surge no coração daquele que tem para ensinar, para doar. E isso nunca se esgota. Nem o mentor, nem o mestre ensina tudo que sabe, nem o iniciado aprende tudo que ouve. Isso nunca se esgota. Isso é um ciclo que se autoalimenta. Os dois crescem, o sistema cresce como um todo. E é assim que a gente evolui. E creiam, isso não é privilégio apenas nosso. Boa parcela da humanidade vivencia essa experiência de aprendizado, essa fraternidade de conhecimento e crescimento mútuo, seja ela por que via for, seja ela na comunidade científica, religiosa, filosófica. Há muitas maneiras de iniciações, há muitas maneiras de compartilhar o conhecimento e fazer com que esses dois polos contribuam para o crescimento e a evolução do todo. Pode ir passando, Silvio. Então, esse tema tem esse propósito. E de tempos em tempos, a gente percebe que os grandes lumiares que foi deixado nos tempos antigos são resgatados. Os grandes lumiares de conhecimento, as grandes referências de conhecimento. Como eu falei, a verdade nada se acrescenta e nada se retira, mas às vezes a gente perde o contato com ela, perde o contato com os princípios de verdade. E é necessário que, de tempos em tempos, pessoas como William Walker, que não se apresenta como tal, mas usa o pseudônimo de Os Três Iniciados, resgatou um conhecimento, esse conjunto, esse corpo hermético de conhecimento
para que a nova geração se impulsionasse na mesma direção que a antiga. Porque não há um novo caminho a traçar. Há os velhos caminhos que precisam ser revisitados. Eu levo muito a sério aquele livro de Eclesiastes que diz que não há novidade embaixo do sol. Tudo é vaidade, tudo se repete, o sol nasce e volta a se pôr. Então, não são as coisas que precisam mudar, somos nós que precisamos revigorar nossa percepção da própria vida. A vida já é perfeita em si. Nós é que estamos nela para nos aperfeiçoar. Então, quando esses conhecimentos são resgatados, eles não tentam trazer novidades. Eles tentam nos lembrar qual é o objetivo e a meta do todo. Quais são os grandes faróis que iluminam os caminhos e as possibilidades dessa vida. Então, quando ele resgatou esse conhecimento, temporalmente falando, é bem recente, né? No início do século XX, em 1908, o livro que eu utilizo aqui como referência, o Caibalion, foi escrito, e eu defendo, né? Quem sabe essa pessoa não era um médium de psicografia e utilizou esse pseudônimo, os três iniciados, apenas para redigir algo que recebeu de espíritos muito mais elevados. Eu posso pecar por falta, porque eu de fato não sei, mas especulo com propriedade que há grande possibilidade disso. Né? Grandes textos. Essa pessoa não publicou apenas esse livro, publicou muitos outros livros de grande relevância. Pode passar, Su. Então, quando eu pergunto por que estudar os princípios herméticos na atualidade, é uma pergunta que provoca em você propósito, que tenta despertar no seu coração motivação, que tenta te lembrar que a gente precisa e que a gente não pode se perder dessa necessidade que eu estou falando, que a gente precisa buscar, que a alma, que o nosso espírito se alimenta de informação. Informar e ser informado. Quando a gente deixa de alimentar o nosso espírito, a gente fica suscetível a uma possibilidade de problemas de natureza mental e espiritual que nos desestabilizam. Vigiai e orai, dizia já o mestre. Vigiai e orai. Porque esse é um processo contínuo que, uma vez se inserido nesse ciclo de busca, a gente não pode esmorecer. Vamos cair, vamos tropeçar, vamos ter crises, mas a gente precisa manter acesa a chama que nos fez chegar até onde estamos. E onde estamos não é pouca coisa. Falo por mim, mas reconheço também o lugar em que vocês estão. O lugar aonde vocês estão. Porque isso não fala apenas de um lugar geográfico ou de um momento temporal, mas fala de uma conquista kármica. Tudo que vivenciamos até esse momento é uma conquista kármica. É um conjunto de vitórias e pequenas vitórias que vamos conquistando sobre nossa própria história, sobre nossa própria evolução. Erramos muito, mas acertamos muito. E continuamos nesse processo. No livro Diário Secreto de Geoffrey Hudson, que é um teosofista, pode passando, senhor, que é um teosofista, ele fala da boa batalha, né? Ele lembra uma coisa que Paulo Coelho também falava, né? No seu livro Guerreiro da Luz, se eu não estou enganado, da boa batalha, que basicamente define nossa história, define a nossa história como efesiano, que é uma trajetória de quedas, de erros, de sofrimento e de lamentos, mas que é a boa batalha. Em todo momento nós estamos tentando ser o melhor possível, buscar fazer o melhor possível, reformatar o nosso pensamento e o nosso coração segundo referências muito mais nobres do que tínhamos antes. Essa é a boa batalha.
Não se exige de nós a perfeição, mas se exige, como espiritualista, a busca pela perfeição. E essa busca não se dá em uma encarnação, não se dá em uma vida. Se dá ao longo de várias vivências. De várias vivências. E necessariamente as vivências acontecem dessa maneira, em relação contínua, travando relação com pessoas como nós, como vocês, que amamos, mas também com aquelas que nos causam dor e sofrimento, e da qual não podemos fugir, precisamos encarar e aprender com elas como transformar dor e sofrimento em reconciliação, em resiliência, em transformação. Então, o texto que parou agora, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século nessa escura caverna. A escura caverna é nosso corpo. Neste templo sagrado, é o teu corpo, sustentada por puros ministros de amor, é o teu espírito. Não deixeis apagar esta chama divina. Não deixem apagar essa chama divina. E essa chama se traduz em fé, esperança e amor. E como bem disse Paulo, dentre os três, o amor é o maior de todos. Porque fé e esperança são atitudes de passividade, mas amor é uma atitude de realização. Não é um belo sentimento, não. Não é apenas isso. Eu já falei isso. Amor é uma força que realiza. Amor não é paixão. Amor não é sentimentalismo. Não é nada disso. Amor é uma força de realização. Ela realiza aquilo que a fé sustenta, ela realiza aquilo que a esperança espera. Mas é no amor que as coisas acontecem. É no amor que o universo foi construído, foi, sabe, parido, foi feito surgir. Lá na aula dos Guerreiros da Luz, a gente aborda bastante esse aspecto do amor. E do Arcano 3, né? Da Imperatriz, que tem essa característica geratriz, de geração. As coisas precisam acontecer e é pelo amor que elas acontecem. Então, todo esse processo é uma maneira, é um meio, é um caminho de se acessar o conhecimento. E toda vez que a gente acessa um conhecimento, é um processo de autoconhecimento. Eu falei semana passada e repito, acessar algum conhecimento é sempre um processo de autoconhecimento. Porque toda vez que você aprende algo novo, toda vez que você se detém a aprender alguma coisa nova, seja ela em que área for, ela está revelando sobre o quem eu sou, sobre como eu me porto diante daquele conhecimento. E esse comportamento manifesto diante daquele conhecimento adquirido revela à sociedade, revela ao meio, revela aos meus pares quem eu sou diante daquele novo conhecimento. Todo conhecimento precisa ser convertido em ação. Pode passar, Su. Se você não converte o conhecimento em ação, se você não transforma e não encontra um propósito prático para aquilo que você aprende, a tendência é que o conhecimento morra em si, murche dentro de si. Mas quando a gente consegue converter aquilo que a gente aprendeu e conheceu em vivências práticas, o conhecimento tem razão de ser. Heloísa me questiona muito isso. Eu sou muito impressionado por Heloísa, porque ela, algumas matérias, como todo adolescente, né, adora certas matérias e detesta outras matérias. E assim, eu concordo com ela, mas não digo que concordo, porque eu também tinha muito isso, né? Ainda hoje eu acho que tem muitas matérias no mundo acadêmico que não faz sentido, mas no processo que a gente está inserido, no processo de aprendizagem que a gente está inserido, a maioria das cadeiras, a maioria das disciplinas que ela principalmente estuda, precisa de fato ser repassado, ainda que neste momento ela não tenha noção de como vai aplicar. Mas são referenciais, eles funcionam como sementes dentro de nós.
para o bem ou para o mal, cada conhecimento adquirido se transforma numa semente na alma. E no momento certo ela vai encontrar um modo de brotar. A busca humana se dá pelo conhecimento. Uma coisa que a gente ignora, a gente não busca. Mas uma coisa que a gente sabe que existe, ainda que seja projetada por nossa imaginação, já é suficiente para fazer a gente se mover. O que a vida é movimento. E esse movimento é atraído por essa busca. Em nós, particularmente em nós humanos, nos movemos motivados nessa procura e nessa busca de conhecimento. E isso é o que faz a gente se levantar da cadeira e sair da zona do conforto. Todo aquele que passa muito tempo em sua zona de conforto, ele abriu mão dessa busca. E nós sabemos o custo de estagnar. E nós sabemos o custo de se manter numa zona de conforto. Como bem disse Rinaldo, a natureza é dinâmica e ela não gosta de imobilidade. Tudo tende a mover-se e aquilo que insiste em estagnar-se vai ser transformado de alguma maneira. Vai ser absorvido, vai ser convertido, vai ser, dragado pela própria natureza para que encontre seu propósito. De outro modo, e nesse momento, para fechar essa parte, eu lembro uma passagem bíblica onde Jesus disse: está vendo aquela figueira? Está vendo aquela árvore? Se ela não colocar fruto, será arrancada pela raiz e queimada. Porque tudo na vida precisa ter propósito, precisa mover-se em direção de. Então eu lembro com muita propriedade desse momento, dessa passagem bíblica, onde Jesus deixa bem claro que aquilo que não dá frutos se torna alimento para outra coisa, combustível para outra coisa. É assim que a natureza funciona. Como bem disse Vicente, né? Deus perdoa, o homem perdoa, mas a natureza não perdoa. Ela cumpre. Eu lhe perdoo, mas a natureza cumpre. A natureza não perdoa. Ela é o que é e exerce a vontade do Pai para aquilo que foi feito. Então a natureza vai seguir o seu curso. E a natureza do curso é evolução, é transformação, é vir a ser. Então a gente precisa sempre, como espiritualistas, prestar atenção a esses princípios básicos para compreender os princípios que nos movem. É bom falar assim, é bom deixar isso claro. Porque uma vez que a gente sabe, vamos ser cobrados por esse conhecimento. Que aqui muito é dado, muito é cobrado. Eu não gosto de clichê, mas agora não teve como eu resistir e não repetir isso, né? Então, muito bem. Vamos agora aprofundar. Pode ir, Suzana, você está certíssimo. Vamos aprofundar nosso conhecimento sobre isso que é chamado de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, com certeza, não é uma pessoa. Com certeza, não é apenas uma pessoa. E, ao mesmo tempo, é um conjunto de pessoas, de entidades, de seres que preservam e repassam e perpetuam não só o conhecimento sobre esses princípios, mas de tempos em tempos aprofundam a sua habilidade de se utilizar deles, de se harmonizar e aprender a utilizá-los. Porque se tem uma coisa que é verdade, se tem uma coisa que é verdadeira enquanto conhecimento, é que nós, enquanto entidades espirituais, enquanto princípios inteligentes do universo, temos a missão de aprender a se utilizar das leis, né? Veja, quando eu falo em leis herméticas, quando eu falo em leis naturais, eu não estou dizendo que são coisas que não podem ser transgredidas.
são coisas que simplesmente você não transgride. Você aprende a se utilizar dela. Essa é uma grande diferença das leis espirituais para as leis humanas. As leis humanas são estabelecidas para que aqueles que as transgridam encontrem seu fim, sua restrição, sua punição. Socialmente falando, rasteiramente falando, as leis ditam os limites do comportamento social. Mas as leis espirituais não estão aí apenas para não ser transgredidas. Você simplesmente não consegue transgredir uma lei natural. Por exemplo, a lei da gravidade. Eu não consigo transgredir a lei da gravidade. Eu preciso aprender como ela funciona para me utilizar dela. É assim que a gente consegue fazer um Boeing 737 voar. Eu não estou quebrando ou transgredindo a lei da gravidade. Eu aprendi como ela funciona e me utilizei de outro princípio para poder fazer com que uma aeronave que pesa toneladas consegue superar e flutuar no ar como se fosse uma pena. É assim que funciona o aprendizado sobre os princípios e as leis herméticas. Não é uma questão de aprender para não transgredir, é uma questão de compreendê-las para se utilizá-las. Claro, de forma harmoniosa. Porque se eu ignoro seus princípios, ou seja, se aquele avião ignorar os princípios que se utiliza, ele vai cair. E vai morrer todo mundo. Então é basicamente assim. Eu não tenho capacidade de transgredir essa lei, porque na medida que eu os ignoro, eu sofro suas consequências imediatamente. Então, é uma questão de compreender como elas são para eu poder me utilizar de forma harmoniosa e me beneficiar. Quando eu falo me beneficiar, é de um ponto de vista humano, né? De nos beneficiar dela. É assim que funciona. Então, antes de continuar com esse slide, e é agora que eu vou chamar a participação de Dário, logo em seguida, eu vou compartilhar, tá, Su, a minha tela. Talvez você tenha que parar seu compartilhamento, né? Pronto, eu vou compartilhar a minha tela e vou mostrar para vocês aqui isso aqui. Tá aparecendo legal aí, Su? Tá sim, Drake. Por favor, gente, eu estou falando muito. Se vocês quiserem complementar, me corrigir, acrescentar, fica à vontade, vai me ajudar. Então, eu coloquei aqui e embaixo tá as fontes, depois eu passo para a Suzana publicar, de onde eu tiro as minhas pesquisas, tudo. O verbo. E escolhi o verbo para representar o 3 vezes sábio, que foi chamado de Hermes no Caibalion. Mas vamos estender um pouquinho o nosso conhecimento e perceber que isso, na verdade, não é apenas nem foi apenas em um lugar, mas que, na verdade, parece se repetir em diversos momentos, em diversas culturas e em diversos povos. Então, sim, o Hermes do qual a gente se refere é o Hermes Trismegistus do grego. E no grego, ele tem essa característica que eu resumi aqui, tá? Isso é uma pesquisa que você encontra facilmente na internet. Vindo da Grécia Antiga, Hermes era conhecido como um dos deuses, filhos de Zeus e Maia. Zeus era o deus dos deuses, né? Era o líder no Olimpo. E Maia é a representante da Terra. Salvo engano, Maia é como se fosse a Terra. Então, Deus e a Terra, o Criador e a criatura. Já começa daí. Embora habitasse na Terra, ele representava no espaço e no mundo humano o movimento, a passagem, a mudança de estado, as transmissões, os contatos entre os elementos estrangeiros,
Ele construiu a primeira lira com o casco de uma tartaruga e já com 1 ano de idade inventou a flauta. Ou seja, ele era a representação da criatividade, da comunicação, do movimento, da transição e da transcomunicação entre as partes, entre os mundos. Se vocês se aprofundarem e fizerem uma pesquisa muito básica sobre Hermes, vão descobrir que ele é basicamente um mensageiro dos deuses. Ele é basicamente aquele que tem o dom da comunicação e a utiliza em favor dos deuses e em favor dos homens. Uma coisa que me chamou a atenção é claro que eu não escrevi tudo, né? Porque, como eu falei, vocês podem pesquisar isso, se aprofundar se quiserem. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que Hermes, tecnicamente Hermes, e isso é dito lá, ele não tem pai nem mãe. Ele é filho de Zeus e de Maia, mas ele não tem pai nem mãe. Ele não tem corpo, ele não tem forma. Ele é uma abstração. E nessa capacidade que nós o representamos, nessa forma que nós o representamos, é apenas uma maneira de mostrar o que ele faz. Mas no grego, não é a melhor forma de conhecer o verdadeiro Hermes, porque o Hermes ele já foi uma apropriação feita. Deixa eu mostrar agora, e agora é quando eu peço a ajuda de Dário, e Dário pode abrir o seu microfone, porque eu queria muito que ele explicasse para a gente sobre esse orixá, o Exu, da cultura iorubá, da filosofia iorubá. E eu resumi esses 3 pontos aí para servir de apoio, mas eu queria muito ouvir de Dário. Então, fica à vontade, Dário, para comentar um pouquinho sobre o Exu. Boa noite a todas e todos. Dizer que é uma satisfação estar aqui nesse espaço, né, de aprendizado. Mestre Adriano, você poderia ler e falar sobre a primeira parte e fazer o inverso, eu trazer a minha. Mas é claro. Assim? Mas é claro, porque quando eu fiz isso aqui, eu ousei, né? Como eu disse a ele, mestre, eu ousei entrar na sua seara, mas gostaria muito de ter a honra de lhe ouvir falar. Mas aí deixei um texto pronto, é claro, né? Caso não fosse possível, mas graças a Deus ele pôde participar. Mas eu me aprofundei um pouquinho para poder ler sobre isso, porque me chamou muita atenção esse vínculo. A gente subestima muito a cultura, a filosofia, o ritual, o conhecimento filosófico que vem do Yorubá, né? E se resume nesse termo, nessa palavra Ifá, que se refere ao corpo de conhecimento, de ritual, de filosofia. E também é um sistema de adivinhação, né? O culto ao Ifá, o Ifá, é tudo isso junto. E uma coisa tão antiga quanto o cristianismo, quanto o budismo, e, na verdade, se remonta a tempos que se iguala à cultura e o conhecimento que vem do Egito. Então, Exu é o princípio dinâmico que rege a vida, e Ifá encarregado de transmitir os propósitos dos orixás aos homens. Veja, comunicação, transmissão, mensageiro. Ele é, na verdade, uma força que possibilita a ligação entre o mundo físico, que é chamado na língua iorubá Aie, e aquele habitado pelas divindades, Orum. Ele é como uma espécie de Hermes da cultura iorubá. Intermediário dos orixás é verbo, axé, que deixa o divino vigorar em corpo. Então, o culto a Ifá se originou no Antigo Egito, depois migrou para a África, onde se desenvolveu e, com o tráfico de escravos, chegou no mundo inteiro. Então, veja, as coisas se repetem, gente. E é como eu tenho dito, a verdade é uma só. E há muitas maneiras de acessá-la. E isso tem sido feito em diversos tempos, em diversas culturas, ao longo dos milênios. Não ao longo dos séculos, não. Porque a cultura iorubá remonta a pelo menos 5.000 anos antes de Cristo. É uma cultura milenar que chegou aos dias de hoje
com toda a força, com todos os seus princípios. E a gente não pode fechar os olhos para um corpo de conhecimento tão vasto e rico quanto isso. Eu disse a Dário lá quando eu conversava com ele pelo Zap, quanto mais eu estudo sobre isso, mais fascinado eu fico. Porque as histórias se repetem, né? A história se repete, o conhecimento se repete, mas a forma é totalmente diferente. E aí é que está a beleza. A essência é a mesma, mas as formas se adaptam à cultura, ao meio, ao povo. Então, foi isso que eu consegui extrair, Dário. Foi isso que eu consegui trazer do Exu e vincular ao nosso Hermes, entendeu? Eu queria trazer aqui, pedir licença para trazer aqui alguns pontos de vista, né, sobre a religião e Exu do Candomblé. Né? Exu significa esfera, né? Existe uma tradução, uma pesquisa bem, e as pessoas traduzem como esfera. Né? E eu conheci um mago que ele em uma das iniciações que eu tive o prazer de receber com ele, ele me contava a história de uma esfera, sabe? Ele disse, Dario, se eu pegar uma esfera e quebrá-la em uma pancada, você vai me dizer que ali eu tenho uma esfera fragmentada. E pegar os fragmentos dessa esfera e quebrar mais uma vez, você vai dizer a mesma coisa. Uma esfera fragmentada em pedaços menores. Se eu pegar esses pedaços menores e quebrar, quebrar e quebrar, você vai me dizer que há poeira da esfera. E se eu soprar essa poeira no tempo, o que você vai me dizer? Aí eu fiquei parado, olhando para ele, ele fez aquela cara de riso, aquela forma magnífica de ensinar. Aí ele disse, o que há é vida. Sabe? Eu nunca mais me esqueço disso. Isso foi um dos primeiros momentos assim, de nossas... E ele disse para mim, o que há é vida. Então isso é Exu. E, rapaz, eu fiquei encantado com isso, porque é isso mesmo, Exu é o princípio dinâmico da natureza. É a natureza em movimento. Tudo vibra. Não é? Os iorubás eram tidos como loucos porque eles traziam em seus bolsos, né, no bolso, guardado, numa coisa, eles permitiam uma pedra. E aí eles esse povo é maluco, o que é isso? É pedra. Né? E eles traziam, e ali estava a morada deles. Né? Uma pedra. O maluco acredita que essa pedra pode trazer algo para ele. Conversavam com a água, com as plantas, né? Dançavam ao redor do fogo, né? E aquilo ali tinha uma correspondência na vida deles. Tinha uma forma, uma interação, uma vida, um caminho, um culto, uma ligação, né? com, com os ancestrais. Os ancestrais. Do princípio. Eu acho que é importante a gente lembrar aqui que Egito é África. Egito é África. Sabe? Ele migrou, todos nós sabemos que Ifrá resolveu dar a volta ao mundo. Um dos oriquis, um dos itãs, nos fala. E chegou até a região de Lagos, Oió, Ibadã, Uidá, Antigo Daomé, outras e outras e outras regiões. Então, esse processo de adivinhação é porque Exu, ele é. Exu é o próprio poder. O poder de realização. O poder de realização. Ele é simbolizado por uma imagem fálica, né? Um pênis em algumas regiões da África, mas não é
a promiscuidade. E também tem promiscuidade nele, porque Exu, dos orixás, é o mais humano de todos. Mas aquela imagem fálica, ela é a capacidade de gerar vida. E aí, aquele símbolo masculino, introduzido em uma polaridade oposta feminina, gera a vida. Então, Exu é a capacidade de gerar vida pela sua essência primordial, que é a força universal, a força que dá movimento a tudo isso que a gente vê. Tem muita coisa, assim, teria mais coisas para falar, mas eu prefiro interagir, saber se tá bom, se essa linha. Sem dúvida, eu já disse que você ocuparia um mês inteiro de temas. Eu já disse isso a você, já falei isso lá no seu grupo Fraternidade. Pensando nisso, Drick, tem que chamar ele para dar um tema. Já marca aí para março ou abril, que tem agenda. Na verdade, o tema dele é bom ao vivo, né? Para a gente olhar olho no olho. Demais. Vai ter um tema massa. Então, assim que a escola voltar para aula presencial, tem que chamar ele para dar um tema, para sentar com a gente. Já sentiram como tem muito o que compartilhar esse meu amigo, esse meu irmão Dário, né? Dario é uma fonte de conhecimento. Eu ouvi muito esses treinamentos dele lá na fraternidade, fiquei encantado. Mas ele está na missão dele, aquela missão que o mentor tanto enfatizou, tanto incentivou, e eu não vou tirar ele dessa missão, não. Ele vai dar o ar da graça aqui, mas eu sei qual é a missão dele. Mas E é verdade, cara. Cada vez mais responsabilidade com esse trabalho dele, seja lá no meu espaço, ou seja na escola, participando sempre que puder. Intercâmbio. Esse é o espírito hermético, esse é o espírito de Exu, esse é o espírito de Tote. O Tote é egípcio. Por quê? O conceito de Exu do Yorubá, ele se aproxima muito mais do original Tote egípcio do que o grego. E você está certo, o Egito Egito é África. É o que vincula tudo mesmo. É o Egito. Esse berço, né, dessa grande civilização, é de onde surgiu todas essas adaptações. Dario está certo, Egito é África. E Tote, como está escrito aqui, na realidade os gregos associaram o Hermes de sua mitologia com Tote, que é um deus do panteão egípcio. Hermes, o 3 vezes grande, o 3 vezes sábio, o que nunca teve pai nem mãe, por não ter corpo físico, como diz a tradição, no conceito do povo, se situava bem próximo da divindade, aquele que é considerado pai da sabedoria antiga dos egípcios, dos livros egípcios. Então, quando a gente traz, e eu agora agradeço a participação de Dario, mas fica aberto, tá, Dario? O momento que você quiser entrar, fique à vontade na sala, como qualquer um aí, pode trazer mais, contribuir. E muito obrigado, me sinto honrado por você ter me ajudado nessa explicação. Eu não conseguiria falar como você falou, é claro, porque você fala com propriedade, né? Como você me ensinou, né? Com encanto. Estou por aqui. Vamos em Sim, frente. senhor. E tudo isso aí, ó, que a gente vincula, o verbo se resume pelos conhecimentos que vêm de lá, do Egito. Os 3 vezes sábios. E não morre, né? Continua esse conhecimento, essa dinâmica. É por isso que esses princípios estão vinculados ao hermetismo, mas podia e estão vinculados ao Exu, ao Yorubá, ao Tote egípcio. E a verdade, de tempos em tempos, vem se repetindo. Pode voltar, Su, com sua transmissão. Eu vou parar a minha. E a gente vai voltar para os slides para eu dar encaminhamento a temática que eu estou tentando trazer aqui e mostrar a vocês. Eu vou caminhar mais rápido agora, porque eu acho que a gente está bem fundamentado na nossa busca, no nosso entendimento. Pode passar, Su. A mente, tão bem como os metais e elementos, podem ser transmutadas de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração.
A partir de agora, gente, os próximos slides vai trazer uma aplicação prática desses princípios. Aí você vai dizer, você nem falou ainda dos princípios, já vai mostrar a aplicação prática? Sim, eu vou trazer a aplicação prática deles, porque quando a gente começar a ler os princípios, vocês vão compreender como vai ser mais simples e mais prático aplicá-los. E não é novidades, eles na verdade não trazem novidades. A gente é que vai se redescobrindo em cada um desses princípios. E tudo começa na mente. E aí, mais uma vez, eu lembro o que o nosso querido mentor, que Dário citou aí, né, na lição da espera, dizia: o que a gente precisa aprender é realizar a alquimia mental. Alquimia mental. E ele estava sendo grandemente hermético quando falava isso. Porque a alquimia nasceu no hermético. Nasceu no hermetismo, nasceu com Tote, nasceu com o Yorubá, com o Exu. Ele faz parte dessa natureza, dessa busca, a alquimia, que é transformar, transmutar a natureza das coisas em algo sempre melhor, né? Mais aprimorado, mais perfeito. E isso se começa pela mente. E a mente pode ser moldada e remoldada e transmutada, de grau em grau, como está dizendo no texto. Pode passar, Suzy. Há muitas maneiras de se fazer isso, há muitas formas que a gente alcança essa transmutação e essa mudança. Mas isso se faz através do conhecimento desses princípios. Como eu disse, né? A gente o homem, a sociedade humana, não aprendeu a voar do dia para a noite. Levou muitos milênios para compreender as leis e os princípios naturais que regem a aviação, por exemplo. Mas a natureza já sabe disso há muitos anos, há muitos séculos, há muitos milênios. Naturalmente, as aves já se adequam, se harmonizam com a lei da gravidade e voam. Mas quantos milênios a gente passou para aprender a fazer o mesmo? E essa é a capacidade do princípio inteligente humano. Não é apenas se submeter às leis, mas muito mais do que isso, né? Aprender a se utilizar delas. E esses princípios que está aí nesse slide fala disso. Como é que a gente vai compreender a utilizar os princípios? É aplicando um contra o outro ou um a favor do outro, para destruir uma desagradável ordem de vibração mental, pondo em movimento e concentrai-vos sobre o polo oposto ao que deseja suprimir. Destruir o desagradável, mudando a polaridade. A linguagem é uma linguagem hermética, porque propositalmente ela não quer dar de mão beijada um conhecimento que é bastante adaptável ao teu grau de entendimento. Quando eu leio essa frase, eu vou entendê-la segundo o meu mérito, assim como cada um de vocês. Então, ele não pode realmente, de fato, definir nada. Ele vai mostrar a nós princípios de aplicação para que a gente consiga, através dos nossos méritos, traduzir em prática. Veja, quando eu leio isso, eu automaticamente traduzo ao meu conjunto de conhecimentos na área de psicologia. Eu já traduzo vibração mental como comportamento mental. Eu traduzo vibração mental como um conjunto de formas de pensar. E realmente, desequilíbrio mental é uma mudança na forma como a gente vibra nossos pensamentos. E qual é a forma que a gente vibra nossos pensamentos? De uma forma muito grosseira, pensamentos positivos e pensamentos negativos. E ele diz, para a gente mudar nossa vibração mental, você precisa colocar em movimento o princípio da polaridade e se concentrar no polo oposto. Ou seja, ele fala claramente que a mudança de pensamento em um tipo de pensamento se dá com a gente se concentrando
no seu exato oposto, ou naquilo que o anula. Mas tudo acontece na mente. Eu preciso aprender quais são as polaridades que me faz mover, que me faz pensar, que me faz agir. O mentor uma vez me contou que certa pessoa estava na mesa de atendimento, na mesa de aconselhamento, botando tarô. E depois daquela tarde de atendimento, ele se sentou, falou, mentor, toda vez que eu vou atender uma moça bonita, eu fico excitado, eu fico animado. Por mais que eu tente me concentrar lá no atendimento, no aconselhamento, eu sim, eu me sinto muito animado. E ele falou isso com toda sinceridade. O mentor, muito sabiamente, respondeu: pensa que toda mulher que estiver na tua frente é tua mãe e toda a libido vai embora. Ele murchou na hora, como me disse Neylan. Ele murchou naquele momento, porque toda a excitação dele foi por água abaixo. A vibração mental que o motivava foi colocada no seu exato oposto, porque a natureza é a mesma da energia, mas a polaridade é completamente diferente. Então, quando ele deu aquela imagem mental para ele, a vibração se anulou. Mas veja a sabedoria do mestre para poder perceber e sensivelmente notar que ele se sentia excitado por qualquer mulher e que a imagem da mãe iria anular essa excitação. Aprender isso é a arte da alquimia mental. Descobrir isso em nós é a arte da alquimia mental. Perceber o que me faz vibrar, o que me faz mover, o que me anima e o que me deprime é nossa capacidade, é nosso mérito de ser. É assim que a gente vai mudando a nossa vibração, é percebendo quais são as nossas polaridades. E isso se dá de uma forma muito pessoal. Autoconhecimento é isso, é compreender a maneira como eu sou e encarar sem julgar esse eu sou. É aí que a gente começa a desvelar os princípios e aprender a aplicá-los. Pôr em movimento o princípio de polaridade e se concentrar sobre o polo oposto. Concentrar-se é um trabalho de meditar, é o trabalho anterior à meditação. Nesse caso, a concentração se foca em um problema específico. Então, quando a gente está envolvido em algo que nos perturba, precisamos nos concentrar nessa perturbação e buscar o seu polo oposto, até mudar essa vibração. Bom, eu sei como é fácil falar, mas a prática leva à perfeição. Ô, Adriano, Oi. é bem rapidinho. No Helena Blavatsky fala no ocultismo prático que uma energia acumulada não pode ser aniquilada. Então, assim, é inútil tentar aniquilar. Você tem que direcionar para uma outra coisa. Direcionar, movimentar, né? Assim, bem nesse sentido. Não adianta a gente estar com determinada energia em alguma coisa, não adianta querer só que deixe de existir. Você vai ter que transformar isso em uma coisa diferente, porque senão ela continuará ali. Aí eu me lembrei também, a Monja Coen conta uma história sobre um monge que o pessoal vai procurar para controlar o pensamento, né? O monge não queria, assim, só para dar um exemplo ao camarada, dizer assim, ó, não pense em macaco. Aí o cara imediatamente pensou em macaco. Porque, assim, tipo, não tem como deixar de... Você tem que direcionar. Para não pensar em macaco, você tem que pensar em outra coisa, né? Não adianta dizer assim, não pense em macaco. Não, isso não vai surtir efeito, né? Você tem que pense em outra coisa, aí tudo bem. Ou senão deixa o pensamento seguir. Mas dizer não pense, não vai conseguir resolver, né?
Muito bom, Rinaldo, sua colocação. É bem por aí mesmo. Eu não estou tendo acesso aos textos do chat, tá? Se alguém quiser comentar, corrigir, complementar, é melhor fazer feito o Rinaldo, falar diretamente, que vai ser muito mais proveitoso. Felipe, Vibração. Oi. duas coisas. Era se tu puder ativar a tua câmera, se não atrapalhar, porque a gente tá vendo um quadradinho pequenininho, mas a gente fica vendo um PowerPoint parado e tu falando, é tão estranho, mesmo te vendo pequenininho é melhor, massa, fica Tá mais certo. pessoal. Mas a outra coisa que eu tem no chat é quando tu falou de Maia, tu acha que tu não tinha certeza se era deusa da terra. Deusa terra é Gaia no grego, Maia é da Gaia. fecundidade. Isso é Gaia, e da fecundidade Maia. Era isso. Obrigado, César. Obrigado. Então, para finalizar essa aplicação prática dos princípios, na minha percepção, vibração mental se traduz em emoção. Toda vibração mental, ela se manifesta em nós através de emoção. Como bem disse Rinaldo, né? Pensar é uma coisa, mas ela se concretiza através de alguma energia. E quando eu falo em energia, eu falo em emoção, tá? Toda energia é emoção. E toda emoção é um tipo de energia, tá? Na própria psicanálise, ele fala em pulsão. E pulsão é aquilo que Freud utilizou para representar um tipo de energia que é ao mesmo tempo fisiológica, portanto concreta, e abstrata, porque é mental, porque é psicológica. Então ele fica nesse meio termo. A vibração mental, ela se manifesta muito facilmente em nós através daquilo que sentimos. E aquilo que sentimos vai ditar a forma como a gente age, como a gente se comporta. É bem simples assim. Denise nos explicou muito essa triade, né? Pensamento, sentimento, comportamento. E eu vou bater muito nessa tecla para a gente compreender de forma mais concreta esses princípios herméticos. Pode passar, Su. O próximo princípio, eles não se anulam, eles não se embatem, eles se complementam, né? E aí o princípio do ritmo pode ser neutralizado pela aplicação da arte de polarização. Vocês começam a perceber que polarização ele vai estar muito em evidência para a gente compreender como se utilizar e, de certa forma, manipular os outros princípios em nós. Quando eu falo que esses princípios estão em nós, é porque nós fazemos parte dessa criação. Mas esses princípios estão em nós tanto quanto está na própria vida ao nosso redor. Então, por analogia, vocês começam a perceber que tudo ao nosso redor tem uma polarização, está imersa numa vibração e segue um ritmo. E a melhor forma de perceber esses princípios é na própria natureza. A própria natureza, ela é regida por esse conjunto de princípios e funciona de forma muito harmoniosa segundo eles. Então, tudo na vida vibra e essa vibração produz polaridades e essas polaridades seguem um ritmo. E esse ritmo dita o movimento da vida. Então a gente vê ritmo na maré, a gente vê ritmo nas estações, a gente vê ritmo nos planetas, a gente vê ritmo em tudo, porque tudo está submetido a esses princípios herméticos, mas eles também estão em nós. Então vocês começam, por analogia, a ver fora, mas percebem agora que é possível ver isso dentro. Então eu, Adriano, também tenho uma vibração própria, uma assinatura própria. E isso me polariza de determinada maneira, e essa polarização gera em mim um determinado ritmo. E esse ritmo dita a forma como eu sou. Se eu me aprofundar um pouquinho mais nessa analogia, eu vou começar a compreender por que pessoas vibram de formas semelhantes e essa vibração semelhante tem relação com o mundo exterior a nós.
E aí a gente entra na astrologia e começa a perceber de onde vêm os princípios astrológicos, que são, em síntese, também um conhecimento oriundo da hermética, os signos e as influências dos astros sobre a nossa constituição. A constituição fisiológica determinando e se interagindo com o eu sou. E aí a gente fica surpreso, né? Como a Pisciane brinca tanto no grupo, né? Como se comporta o escorpiano, como se comporta o sagitariano, como se comporta o taurino. Porque essas pessoas, elas têm vibrações semelhantes. Elas não são determinísticas, elas são influências. E como influências, determinam certos atributos e características que são comuns. Mas eu sei que de perto ninguém é normal. Mas de longe nos comportamos porque vibramos de forma semelhante e vibramos de forma semelhante porque tudo está conectado. Tudo está conectado. Então aquele que vibra para não ser, para tentar expandir, né? E Dário pode até complementar. Como se comporta o filho de Ogum? Todo filho de Ogum se comporta de forma semelhante, porque eles vibram de maneira semelhante, segundo esse orixá. É a mesma coisa. É a mesma coisa quando eu falo dos signos. Quem é de Escorpião vibra de forma semelhante, portanto se comporta de forma semelhante. Quem é filho de Ogum se comporta de forma semelhante porque vibra de forma semelhante. Então, os princípios que a gente vê na natureza, por analogia, estão inseridos em nós. Por analogia, podemos compreender o eu sou observando o mundo exterior. Se alguém quer complementar, quer falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Pode passar, Su. Então, nada, e aí, continuando, nada escapa do princípio de causa e efeito. Mas existem vários planos de causalidade e pode-se empregar as leis do plano superior para vencer ou adaptar as leis do plano inferior. Ou seja, quando a gente começa a compreender como esses princípios se dão e eles se repetem em vários planos de existência, ou como eu estava dizendo, né? Esses princípios herméticos acontecem fora de nós e dentro de nós. Quando eu começo a perceber como isso se dá, eu começo a suplantar e fazer que o princípio de causa e efeito exterior a nós ajude a superar o efeito de o princípio de causa e efeito dentro de nós. Eu começo a ver como é que se dá o princípio de ritmo fora de mim para compreender como utilizá-lo e suplantar o princípio de ritmo dentro de mim. Porque, veja, para eu entender como eu funciono, eu preciso me abstrair. O que é abstrair? É você olhar para você mesmo de fora. É você olhar para você como se não fosse você. E dizer, como é Adriano no trabalho? Como é Adriano na escola? Como é Adriano em casa? E quando você começa a se olhar de fora, você começa a se ver de uma forma muito específica em cada um desses ambientes. E isso te leva a perceber que você é regido por comportamentos distintos de acordo com a vibração desses ambientes. E aí você começa a entender que o ambiente influencia quem você é. E você influencia o ambiente em que está. Quando você começa a perceber esse princípio, você começa a entender que o eu sou se adapta aos princípios que estão ao meu redor. Como eu faço para me adaptar e tirar proveito, se assim, se eu me expresso bem, né? Tirar proveito desse entendimento. Ou seja, começar a olhar o ambiente de fora, como eu olhei o meu ambiente anterior de fora.
me vê inserido nesse ambiente e como eu influencio e sou influenciado por ele. Então a gente começa a perceber as conexões e as interações de causa e efeito. O que eu causo dentro de casa e o que a casa, a família, causa em mim. O que eu causo no meu trabalho e o que o trabalho causa em mim. E quais são os efeitos disso a curto, médio e longo prazo. Muitas vezes os efeitos do trabalho em mim é doença. Muitas vezes o efeito a longo prazo em mim é satisfação, realização. Muitas vezes o efeito da família em mim é uma vibração de depressão, ansiedade e tristeza, porque eu vivo numa família que vibra toxicidade. Então a gente começa por analogia, aplicar esses princípios e pela mesma analogia começar a abrir novas portas e novos conhecimentos. Como eu vou mudar a vibração do meu trabalho? Como eu vou mudar a vibração da minha família? Como eu vou mudar a minha própria vibração? Porque tudo precisa ser compreendido antes de ser transformado. E essa transformação, ela se dá no que o texto do próximo slide diz. Pode passar, Su. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. E aí a gente volta para o começo. Tudo é mental. E eu estou dentro do mentalismo. Nunca saí dele. Na verdade, eu vou compartilhar um esquema que sintetiza o que eu estou tentando dizer. É uma especulação, tá? Eu não vi isso em nenhum livro. Eu estou me esforçando para extrapolar o conhecimento de acordo com o que eu leio. Naturalmente, a gente tenta colocar de forma hierárquica os princípios herméticos, mas eu estou percebendo que os princípios herméticos, eles se arranjam mais ou menos dessa forma. O mentalismo está sempre presente, porque tudo é mental. Se tudo é mental, é porque é a origem primordial e tudo está na mente. Então ele está meio que fora da caixinha, porque ele provocou essa própria caixinha. Mas esse provocou a caixinha é a primeira causa e efeito. E essa causa e efeito se dá por correspondência e vibração. Porque a causa se corresponde com esse mental e o efeito se corresponde com esse mental. Nada está solto, ou seja, não é uma coisa impulsiva, é uma coisa ordenada. Então, essa correspondência é correspondente com esse plano mental que causou e que fez os seus efeitos se sentirem. Fazer o efeito se sentir é vibração. Nada está parado, tudo se movimenta, tudo vibra. E quando tudo começa a vibrar, a primeira coisa que surge espontaneamente de uma vibração é a polaridade. Pode botar a imaginação aí, gente, para moer. Faz qualquer coisa vibrar e pega a caneta e faz ela vibrar, e ela vai vibrar numa direção polar, para a direita e para a esquerda, como um pêndulo. Se eu pego um ventilador que está aqui na minha frente e faço ele vibrar, ele vibra em sentido circular. Então, naturalmente, há polaridade nele. O sentido para qual ele gira e o sentido para qual o vento se afasta dele. É uma polaridade. Então, por imaginação, a gente começa a perceber que toda vibração gera polaridade. E uma vez que a polaridade surge, e polaridade é energia, ela ganha ritmo e ganha gênero. E aí a gente entra na próxima aula da semana que vem. Na próxima aula, a gente começa a percorrer essa árvore para entender como se dá a interação entre esses princípios. E aí a aplicação dos princípios vai fazer sentido. Porque a gente vai entender que o gênero, na verdade, foi a primeira manifestação dentro da causa e efeito. Porque tudo isso acontece ao mesmo tempo agora.
tudo isso, de forma muito bela e harmoniosa, acontece meio que em um paralelo. E toda a vida é sustentada por esse efeito mental. E aí eu não posso deixar de citar Paulo de Tarso, né? Quando diz Deus é vida, Deus é amor, né? E nada que existe existe sem Deus, e eu nele vivo, nele me movimento. Eu sou nele, e nele estou, e nele vivo, e nele me movo. É verdade, não é nada fora de Deus, tudo é nele. O que poderia existir sem ele? O que poderia existir fora dele? O que poderia subsistir sem que fosse fruto de uma projeção mental? E aí eu estou já especulando, ousando e falando mais do que sei. Por isso vou parar. Mas é essa a provocação. Fazer com que a gente ceticamente busque a verdade. De uma forma cética. Ceticismo é bom, desde que não seja cínico. Ser cético é bom, porque a dúvida promove o movimento da busca. Prove que tudo isso está errado, buscando a verdade. E aí todos nós crescemos. Mas ser cínico é apenas duvidar, e ironicamente duvidar, promovendo desrespeito, promovendo discórdia, aí não. Mas ser cético é saudável. Então, meu conselho para fechar o tema de hoje é: sejam céticos e busquem a verdade. Tentem ver se esses princípios têm fundamento. Tentem ver se tudo isso que eu estou tentando apresentar tem aplicabilidade. E corrijam e colaborem para que a gente seja o melhor possível todos os dias. E aí, agora eu voltei a ler o chat, né? Marcela, perguntaram, gostaram? E eu pergunto a vocês, gostaram? Pode fechar o tema, pode fechar a reunião, Cécio. Fique à vontade aí para fazer pergunta, quem desejar, colaborar como quiser. Obrigado, estou ouvindo já, obrigado. Tem alguém que ficou se coçando para falar e acabou não falando durante a reunião? Oxe, as palminhas tudo em silêncio. Eita, agora descobri como é que bota essas palminhas. Eu não sei não como é que bota essas palminhas em silêncio. Suzana te ensina. Todo mundo tá botando, poxa. Champanhe, palminha. Ah, vocês são coladas. Saber de palminha. E Eu carinha. Alguém ficou querendo falar durante o tema e não conseguiu, não travou, ficou com vergonha. Eu acho que esse é o tipo de tema que a gente já viu mais de uma vez. Mas se todo mundo tem a cabeça ruim, feito a minha, é sempre como se estivesse vendo pela primeira. Mas, ao mesmo tempo, toda vez que assiste, é muito familiar isso no dia a dia da gente, sem a gente perceber, né? As leis herméticas, de fato, regem tudo. E tudo a gente consegue encaixar com isso, para fazer um planejamento de vida, para entender relacionamento, para se construir alguma coisa, para entender a vida como um todo. E a gente está permeada por essas leis, cumprindo e sendo submetida a elas, recebendo influências, sendo direcionado sem perceber, né? É maravilhoso. E como isso, com outras palavras, esses princípios, com outras terminologias, se encaixam em qualquer lugar. E é uma das coisas, eu acho, que mais se repete. Porque não tem muita diferença entre cultura, religião, qualquer lugar do planeta que você possa imaginar, qualquer civilização consegue entender isso, independente de quais sejam os nomes que dê a cada princípio, vivencia, e é o tipo de coisa que não tem como contradizer, dizer, eu discordo disso, porque é vida pura, né? É prática de vida. Então, assim, não tem como alguém dizer, eu não concordo. Só se a pessoa for muito leiga e preconceituosa e fanática em alguma área, que diga, eu não quero nem saber o que é esse negócio de hermetismo, mas é uma coisa tão natural, né? Que é unânime. Todo mundo concorda, todo mundo entende, todo mundo pratica. E a gente reflete muito sobre isso. O tema é excelente. Foi um tema, realmente, o Rinaldo foi inspirado quando sugeriu a Adriano colocar esse tema no começo do ano. Porque é como se colocasse mais um fortalecimento nas nossas bases, para a gente tentar igualar os conhecimentos e entender que, de fato, a gente sabe de muita coisa, que é uma coisa comum com qualquer membro da EFE,
e que a gente vai proceder assim, sempre tentando se aproximar, nos aproximarmos uns dos outros e nos aproximarmos do conhecimento. E quando surgir ao longo do ano ou ao longo da jornada qualquer tipo de conhecimento ou tema que seja de maior dificuldade, porque a gente sabe que vai surgir, a gente vai ter sempre o compromisso de tentar fazer isso que é feito, que é esmiuçar, falar de modo simples, trazer item por item. É um tema que a Adriana está dando sem pressa. Tanto que ele demorou a entrar nos princípios em si, para a gente ver como o que tem ao redor é familiar, é gostoso e alimenta. E assim vai ser sempre. E por isso que a proposta desse ano, nós efesianos, estarmos cada vez mais envolvidos dentro da EFE e nas próprias aulas, a gente entender que daqui, ó, de cada nomezinho que eu estou vendo aqui, cada nomezinho desse tem uma coisa para ensinar, para trazer, para ajudar o outro a refletir. Eu acho que a escola só tende a se fortalecer e com esse início de ano, pegando de volta as bases do hermetismo para mostrar, oh, gente, é tão simples e assim vai ser. Tudo vem disso, tudo vai voltar a isso, tudo é permeado por isso. Então, por maior que seja uma coisa, tenta trazer aquele tema grande, aquele conhecimento para essas bases mais simples e você vai ver que dá para digerir tranquilo, né? Fantástico. Eu acho que todo mundo ficou com essa sensação que eu tô de, ai, que coisa gostosa, eu escutaria essa aula várias vezes, eu topo mais de um mês desse tema, que delícia. E foi maravilhoso também a gente poder contar com a participação de Dario. Muito bom, só ficou com gosto de quero mais. Acho que cada tema que a gente está tendo, e ao longo da pandemia a gente teve tema muito massa, de diversas áreas, só está dando mais vontade da gente estudar, mais vontade de autoconhecimento, mais vontade de aula ao vivo, de interagir, de tocar, de ver, de compartilhar essa energia maravilhosa que é a EFE. Eu acho que essas aulas têm fortalecido essa sensação de, pô, como a EFE é massa. Meu Deus, que bom que eu faço parte disso. Eu acho que tem trazido essa sensação e eu acho que todo mundo está sentindo isso. Eu estou com essa impressão. Que massa mesmo, que bom cada um que está aqui, que bom cada um que participou dessas aulas na pandemia, com dificuldade, porque não é fácil a aula EAD de concentração, recurso tecnológico, internet, tudo isso. Mas eu estou vendo aqui a sala cheia de pessoas que sempre estiveram provando isso, né? O quanto a EFE está com as bases boas. É isso. Eu espero que a gente comece a semana com essa energia, com toda essa energia que esse tema trouxe. E gratidão a Drick, muita gratidão a Drick e a Dario. Beijo, gente. Boa semana. Se alguém quiser falar... Beijo, boa semana. Pode falar, o microfone é aberto. Eu tô querendo agradecer. Olha a minha xícara. Quem quer agradecer? Eu ouvi alguém querendo agradecer. Dario. Fala aí, Dario. Agradecer esse presente que vocês me deram. Bota o vídeo daqui pra gente ver tua cara. Eita, peraí, deixa eu. Eu tô deitado agora, ó. Eita. Vou apresentar aqui, peraí. Todo mundo assanhado, todo mundo nu, todo mundo deitado. Vai rolar. Ele foi pentear o cabelo. Foi não. Foi porque a. Eita, deixa eu não sei como é que eu faço aqui, assim. Não tem nada não, pode falar, deixa. Porque a bateria tava acabando, aí eu botei aqui e fiquei deitado na cama. Não se troca não, pode falar. Eu quero agradecer a oportunidade, sabe, de estar aqui nesse espaço. Também como um movimento político, desmistificar tudo que foi construído em torno desse tema, dessa palavra Exu, né? Assim como hermetismo, como outras palavras que aqui foram citadas, Exu foi construído de uma forma, um preconceito mesmo, que as pessoas, ao ouvir essa palavra, elas já se saem, já não querem. E aqui eu vejo que o tema hermetismo, para muitos, como foi falado agora, já é um tema de muitas pessoas da comunidade onde eu moro que elas não tiveram a oportunidade de escutar, de entender, de estudar sobre, porque as urgências elas são outras, tá? Então estou falando aqui mesmo politicamente, porque eu vi que a abertura ela foi citada algumas questões políticas, alguns medos, algumas, né,
sei lá, sensações, né, sobre o nosso ano, né? E eu tô aqui discutindo, representando essas pessoas, discutindo sobre hermetismo, né? Iniciando um estudo sobre isso, né? Sendo uma pessoa que vem do candomblé e que vivencio, não é? É muito mais prática do que teoria, né? E aí a gente vem para o espaço teórico e contribui e recebe, e para mim assim uma satisfação. É um presente mesmo, assim, um presente, tá? Então é com essa sensação de gratidão que eu me despeço, desejando também boa noite para todas e todos. Não rolou não meu vídeo não, foi? Rolou não. Poxa, que onda. Eu pensei que eu estava ao vivo, ó. Tô agora, não tô, né? Agora. Ah, rapaz, ó. E eu pensando que tava, Ele ó, tá falando, olhando pra confinando, foi câmera. desviar a cabeça e ficou demorando. Eu tava olhando pra câmera, crente que tava falando. Foi mal eu aprendendo também. Outro matuto de tecnologia aí, como a maioria de nós. Ah, é. Devagarinho a gente chega lá. Né? Boa Beleza. semana. Boa Beijo no coração. semana. Valeu, pessoal. Su, Tchau. pode encerrar a gravação.